Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano, o nosso calendário secular. O nosso calendário principal, que é o calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí com 307 dias transcorridos, né, do nosso calendário judaico, 5.782. Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. E, portanto, nós estamos, então, no primeiro dia da nova Parashá, a Parashá semanal, e a nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura. A nossa Parashá desta semana é Balak, né? E Balak, ele é um antissemita perverso, né? Obtendo um ódio gratuito contra o povo judeu. Então, Balak, ele contrata Bilã para amaldiçoar o povo de Israel, para que Deus se voltasse contra a menina dos seus olhos. E então Bilã, né, alimentado de um ódio também gratuito, ele rapidamente se move em direção a Balaque, o rei de Moabe, para assim atender o desejo do rei para amaldiçoar o povo, para que o próprio Deus se voltasse contra o seu povo, e assim eles fossem dessa forma então extinguidos da face da terra. Então vamos ver durante essa semana essas questões aqui, né? A bênção e maldição, maldição e bênção. E aí vamos compreender também o que está por detrás da palavra. A maldição sendo transformada em bênção, porque assim Deus fez uma promessa, um pacto com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós vamos ver essa história aqui, nesses dias aqui, ok? Então, nós estamos na nossa 40ª Parashá, e dentro do livro Bamidbar, Números, nós estamos na nossa 7ª Parashá. Então, hoje nós temos aí o início de 104 versículos para estudarmos na semana, e ontem nós encerramos a Parashá Hukat, com 87 versículos, e num total de 4.350 versículos até aqui, fazendo os nossos estudos de Torá e as nossas reflexões. E com essa nova Parashá, 107 versículos, aliás, 104 versículos que temos pela frente, aí nós vamos do capítulo 22, verso 2, do livro de Números, e vamos até o capítulo 25 e o verso 9, ok? Baruch Hashem por isso daí. Baal Shem Tov, ele assim nos falou sobre a questão de amar o próximo. Então, o nosso Rabi Israel Baal Shem Tov, né, ele disse assim: ame teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. É uma elaboração e elucidação sobre: e você amará o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Quando alguém ama a alguém, ele ama a Deus, pois o seu próximo contém dentro de si uma parte de Deus acima, como diz Jó, capítulo 31, verso 2. Ao amar o próximo, a parte mais íntima dele, ama-se Deus. Ou seja, resumidamente, o que o Rabi Israel Baal Shem Tov está dizendo aqui é o seguinte, de forma bem simples e objetiva: quem ama o seu próximo, baseado exatamente nos textos mencionados aqui, quem ama o seu próximo como ama a si mesmo, ele ama a Deus. Porque cada pessoa, cada ser humano,
ele possui no seu âmago uma centelha divina. Então, por isso, você quer amar a Deus? A resposta está nos seus atos, pensamentos e fala. Pensamento, fala e ação. Depende de você. Ok? Baruch Hashem, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, na introdução da nossa Parashá da semana, ele nos fala da seguinte forma, que ficou registrado, né, no Likutei Sichot. Quando o profeta gentil Bilam foi amaldiçoar o povo judeu, consta que despertou-se de manhã e foi selar o seu jumento. Nós vamos ver na nossa aliá aqui. A princípio, isso parece estranho, pois é sabido que Bilam era uma pessoa considerada nobre entre a sua sociedade, uma pessoa importante, honrada, era tido também como um grande ministro, um grande profeta, né? Tanto é que ele é chamado o profeta dos gentios. Os nossos sábios falam que o povo gentil reclamou diante de Deus que o povo judeu tinha um profeta como Moshe. E eles, os povos, as 70 nações, não tinham um profeta à semelhança de Moshe. Então Deus, ele levantou Bilam, o profeta entre os gentios, para que os gentios, né, os não-judeus, pudessem ter um profeta à semelhança de Moshe. Então os nossos sábios falam que Deus, ele atendeu o pedido das nações, as 70 nações. E Bilam foi essa oportunidade que as nações não judaicas tiveram para realmente terem a oportunidade de terem um profeta. Mas Balaque, o rei de Moabe, ele contrata Bilam, o grande profeta dos não-judeus, um ministro, uma pessoa honrada no meio da sua sociedade, para vir e amaldiçoar o povo judeu, na promessa de um grande, mas grande mandamento, sem sombra de dúvidas. Então, nesse aspecto aí, Bilam, que tinha a oportunidade de ser o grande profeta das nações, à semelhança de Moshe para o povo judeu, Bilam, ele perde essa grande oportunidade e deixa as nações órfãs de um profeta que ouve Deus e obedece a Deus. Então temos esse detalhe pela frente aí. E também isso está, né, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, a própria ação de Bilam. Porque quando ele recebe o convite de Balaque, ele, por ser uma pessoa nobre, ele poderia simplesmente mandar algum servo preparar, né, o seu cavalo, a sua mula, né, melhor dizendo, a sua mula para a viagem. Mas ele não, ele mesmo foi e preparou. A pressa era tanto, né, de amaldiçoar o povo judeu, que ele mesmo selou, né, preparou toda a sua mula para seguir em frente. Rashi, ele discursa sobre isso daí, dizendo exatamente sobre essas questões, né, que Bilam, ele nutria um grande ódio pelo povo judeu. Porque ele, sendo um grande profeta, um grande uma pessoa importante na sua sociedade, né, ele teve a oportunidade de poder ser um profeta, mas acabou se dedicando às práticas ocultas, à feitiçaria e coisas semelhantes, e foi perdendo a oportunidade que Deus lhe deu. E isso foi fazendo com que ele nutrisse cada vez mais ódio para com Moshe e o povo judeu, sendo que ele estava tendo a oportunidade de ser um grande profeta entre as nações. E então, né, movido por esse ódio, por esse ciúme sem medidas,
Então ele vai e prepara realmente o seu jumento para seguir em direção ao convite do rei Balaque de Moabe para amaldiçoar o povo judeu. Tanto Balaque como Bilam, né, eles sabiam muito bem do amor de Deus para com o povo judeu. Mas aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, discursando sobre os comentários, né, de Rashi principalmente, então ele fala que a Parashá de Balaque, ela simboliza a transformação da maldição em bênção. E também Bilam, que poderia realmente aproveitar uma oportunidade ímpar, ele acaba desperdiçando essa oportunidade de ser um grande profeta para as nações. E aí então, o objetivo de Bilam, ele sabendo que Deus era o grande protetor e único protetor do povo judeu, então Bilam, ele iria com o objetivo, sabendo que não teria como amaldiçoar literalmente o povo judeu, porque o único Deus, o único soberano, era a favor deles, do povo judeu, melhor dizendo, dele, né, o povo judeu. Mas aí ele foi com o objetivo de achar uma oportunidade em que ele pudesse realmente fazer com que Deus se voltasse contra o povo judeu. Então ele foi com esse, entre aspas, esse espírito, né, em direção a Balaque. Então, dessa forma, né, Bilam, ele possuía em seu interior um ódio intenso e acima do normal pelo povo judeu, contra o povo judeu, e queria fazer mal de todas as formas possíveis, de qualquer jeito. O objetivo dele era fazer mal ao povo judeu. Então, o nosso Rebbe, ele diz, da mesma forma, devemos desenvolver em nosso interior um amor intenso e acima do normal para com Deus. E assim nos será feito o bem. Nesse paralelo que o nosso Rebbe está trazendo aqui, nessa introdução da nossa Parashá semanal, que é a Parashá Balaque, o rei de Moabe, um rei perverso, nesse comentário aqui dessa introdução do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está falando exatamente o paralelo entre maldição e bênção. Entre aquele que odeia o povo judeu e aquele que ama o povo judeu. Os dois que simbolizam, né, o povo judeu que conhece e teme a Deus, e Bilam, que conhece a Deus, ele tem temor de Deus, mas ele não obedece os mandamentos de Deus. Então isso mostra para nós que não é o X da questão a pessoa dizer, eu conheço Deus, eu temo a Deus. O X da questão é obediência. Por isso, pensamento, palavras e ação, como nós vimos na Parashá de Korach, precisam andar em harmonia. Ao desconectar a ação, que é a forma de agir, a conduta no dia a dia, se ela for desvirtuada do pensamento e da fala, então as coisas vão se desencaminhar de uma forma desequilibrada. E aí, não interessa se conhece a Deus, se tem temor a Deus, se os seus atos não testificam com esta realidade. Bilam é esse exemplo, ok? Então, nesse sentido, o Rebbe, que é o justo da nossa geração, ele diz que nós devemos desenvolver em nosso interior um amor intenso e acima do normal para com Deus, para que nós possamos, seja nos altos momentos ou nos baixos momentos da nossa vida, nós tenhamos esse amor para com Deus.
Sabe aquela máquina quando o paciente ele está conectado naquela máquina, eles colocam aquele negócio no dedo, né, da pessoa, do paciente, e a maquininha fica lá, pi, 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 e lá vai aparecendo um gráfico, né? Um gráfico sobe, desce, sobe, desce. Você sabe, eu não me lembro agora o nome da máquina X aí, mas é aquela questão que o paciente está conectado ali. E aquela maquininha fica lá, pi, 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 e aparece um gráfico lá, né? Riscos que sobem e descem. Quando o paciente falece, então fica uma linha reta e a máquina faz pi, foi embora. Você sabe o que eu estou dizendo. Então, qual que é o ensinamento que nós temos nisso daí? O ensinamento que nós temos, agora falando do povo judeu, altos e baixos. Enquanto estiver havendo momentos de elevação e momentos em que cai, mas continua seguindo em frente, então o gráfico ele não fica em linha reta. Pi! Ou seja, você só pode viver realmente com esta realidade. Momentos de elevação e momentos que nós caímos, mas não ficamos prostrados. Se você parar, aí o gráfico ele fica numa linha reta. E aí, então, o som é pi. Você morreu espiritualmente. A morte física é uma questão de tempo. Entendeu? Então, é isto que nós vamos ver aqui. Porque esta paraxá, ela tem uma ligação direta com o próprio pecado do bezerro de ouro. Por que que o povo judeu desceu, se estava tão elevado? Por que que ele desceu tão baixo com a questão do pecado do bezerro de ouro? Subiu, desceu. Altos e baixos, mas a linha não ficou reta. Porque mesmo lá embaixo, aprenderam a lição e subiu de novo. Então você não pode ficar bitolado, por assim dizer, puxa vida, eu escorreguei, errei, falhei, pronto, agora o céu vai cair na minha cabeça, raios e trovões vão repercutir em cima da minha cabeça, eu vou virar pó. Não. Você só vai virar pó se a linha ficar reta e se o sinal se o sinal for soado da seguinte forma. Pi, aí você foi embora mesmo. Aí morreu. Entendeu? Então, por isso, o povo judeu é um exemplo para nós. Saber se elevar, sem perder a humildade e o temor, o amor para com Deus. E mesmo quando desce, sem perder a humildade, para reconhecer a falha, o erro, fazer techuvá e continuar num amor mais elevado, mais profundo, subindo com Deus. Então, por isso o Rebbe diz, precisamos desenvolver em nosso interior um amor intenso e acima do normal para com Deus, mesmo nos momentos altos, mesmo nos momentos de queda. Nosso amor por Deus deve ser tão forte que deve causar que tenhamos uma completa devoção e auto de entrega para cumprir a vontade divina e os seus mandamentos. É dessa forma que teremos também a força e a capacidade de transformar maldições e coisas ruins em bênçãos e coisas boas. E em breve, se Deus quiser, ter uma revelação completa, perfeita, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach,
para a redenção final, para que durante esse curso da nossa jornada, em que tivemos momentos de elevação e momentos de depressão, queda, nós aprendemos as lições, não ficamos prostrados, não permitimos que o gráfico fique em linha reta, mas que ele continue com o seu gráfico para cima e para baixo. Para cima e para baixo, não tem problema, mas ele não pode ficar em linha reta. Eu não quero ouvir o som pi da morte espiritual. Determinação para termos um amor mais forte, mais vibrante, um amor que realmente ferve, um amor em chamas para com o nosso Deus e os seus mandamentos. Então a Parashá Balak vai ser esse desafio para nós, para que nós possamos realmente aprendermos as ricas lições e não nos entregarmos realmente a essas questões negativas. Ok? Baruch Hashem. Vamos lá, né? Essa é a palavra inicial do nosso Rebbe, o nosso grande líder da nossa geração. Ok? Malu, São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, lá da capital. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista. Temos aí também, quem mais? A Miriam Barros, de Brasília também, lá, capital. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região. O Gerson Cordeiro Saldanha. O Gerson Cordeiro Saldanha. Temos aí o Fazion Seymour. Acho que é assim que fala, hein? Flazion. Ok? Também não lembro a cidade dele. A Vânia Ivonete, né? Deixa eu ver aqui. O Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, interior de São Paulo. Baruch Hashem. Vocês desculpem aí, mas alguma a gente vai gravando mais fácil, né? Mas eu tenho aqui, né, 192 páginas de caderno, desses caderno grande universitário, frente e verso, né? Com anotações aí de nomes e locais, né? Então a gente acaba não lembrando de todos aí, desculpem, ok, gente? A Vânia Ivonete Maria da Silva, R6, o que é R6? O que é R6, Vânia? Né? Então, o Flaizon Seymour, se puder colocar aí o nome da cidade também. A Cibele Ludmila, Por um Mundo Melhor, Lisboa, Portugal. O nosso amado Antônio Márcio Braga Silva, né? Emissário lá de Miracema, Rio de Janeiro, né? E quem mais está por aí? Vamos ver lá. A Vânia Ivonete é de Recife, Pernambuco, né? Mais alguém por aí? Dá um shalom aí para a gente poder dar um shalom aí. Temos também, né, em conexão conosco, o casal Edson Batista Filho e a sua esposa Gisele, de Maringá, Paraná. Também o casal Joel Pogorelski, acho que é isso mesmo, Joel Pogorelski, acho que é assim que pronuncia, e a sua esposa Lígia Lúcia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? O Israel Arcanjo, lá de Poções, Bahia, também está conosco aí, né, nas conexões em A Tarde com a Torá, ok? Então a nossa 40ª Parashá do ciclo 5.782 e a 7ª Parashá do livro Bamidbar. Nós temos aí então, durante essa semana,
capítulo 22, do verso 2 até o capítulo 25, verso 9. Os nossos mestres dizem que várias ideias positivas podem ser aprendidas do nome da nossa paraxá, Balaque. Temos aí 4 sugestões que os nossos mestres trazem para nós de ideias positivas. A primeira fala sobre ele olhou na Torá e criou o mundo, como consta lá em Zohar, né? 161b. Sendo a Torá a planta da construção da criação, ocorre que até mesmo os aspectos mais baixos e aviltantes do mundo estão incluídos na Torá. Assim, uma paraxá inteira da Torá foi chamada de Balaque, né? Um antissemita perverso, indicando que até a existência dos mais perversos habitantes do mundo está incluída no plano geral da Torá para este mundo, né? Então, quer dizer, quando o profeta fala, né, ou Deus usa, né, a boca do profeta para falar, né, eis que eu crio o bem e o mal, essa é a realidade, ok? A segunda ideia além disso, a Torá mostra que, basicamente, o mal somente existe para ser transformado em bem. Essa é a nossa tarefa. Conforme está escrito em Provérbios, capítulo 16, e o verso 4, que diz: Deus fez todas as coisas para si, até mesmo o perverso no dia do mal. Ou seja, tudo é para ele. Ponto. Então nós temos aí também o Tânia, do Alter Rebbe, que nos fala: o homem perverso se arrependerá de sua maldade e transformará sua maldade em dia, lá no capítulo 27 do Tânia. Então assim, Balaque, como ele está escrito na Torá, representa o bem que resulta de pessoas como Balaque, quando elas são transformadas em bondade, né? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder a esperança que o mal se transforme em bem, que a maldade se transforme em bondade, né? Por isso, a palavra inicial do Baal Shem Tov, o nosso Rabi Israel Baal Shem Tov, né? Onde fala sobre essa questão, né, de amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, nós não podemos jamais duvidar de que o plano divino é transformar a maldade em bondade, o mal em bem. Por isso, o bem e a bondade sempre são vencedores. A terceira ideia: este também é o significado profundo da promessa da vinda de Mashiach, que aparece aqui na Torá, onde nós vamos ver aqui na nossa paraxá Balaque, lá no capítulo 24, verso 17. Pois com a redenção nós testemunharemos a completa transformação das nações não judias que realmente auxiliarão o povo judeu na redenção final. Ou seja, as nações não judias, né, principalmente nos dias de Mashiach, elas estarão plenamente em harmonia com o povo judeu, para auxiliar o povo judeu em tudo, né? Então, por isso, entre as nações, nós temos aí milhares de casos, né, em pessoas, famílias, grupos de pessoas, né, comunidades que sempre socorreram, de alguma forma, ou famílias judias, né, devido às intensas e terríveis perseguições que, através da história até aqui, se abateram sobre o povo judeu, né? Então, tudo isso é uma ação profética do capítulo 24, o verso 17, da nossa paraxá de Balaque, né? Só para nós darmos uma adiantada, então, o capítulo 24, verso 17, nós temos aí a respeito de Bilã, mais uma vez na sua tentativa, né, de amaldiçoar o povo judeu, ele acaba falando coisas de bênçãos, né? Então, o verso 17 diz assim: eu o vejo, mas não agora. É Mashiach. Eu o percebo, Mashiach, mas ele não está perto. Para os dias de Bilã, realmente os dias de Mashiach não estavam próximos, né? Uma estrela sairá de Yaakov
e um cajado surgirá de Israel. É o reinado de Mashiach, né? O rei Mashiach. Então, vejam bem que o verdadeiro Mashiach, quando ele se revelar, se cumprirá essa palavra aqui, né? Então, a Parashá de Balaque nos traz uma visão profética para os dias de Mashiach, ok? E a quarta ideia, frequentemente, as duas parashiot de Rukat e Balak são lidas juntas, né? Na ordem normal dos ciclos de estudos da Torá, normalmente elas são lidas juntas. Quando nós temos Adar 2, que é o famoso ano embolísmico, né? Então aí, né, muitos falam, né, o ano bissexto, né, que falam dessa forma também. Então aí é acrescentado um mês a mais no calendário judaico. Aí tem Adar 1 e Adar 2. Então o calendário judaico passa a ter neste ano 13 meses. E exatamente é isso que nós estamos vivenciando neste ano 5.782. Por isso que elas estão sendo lidas e estudadas separadamente, ok? Então é nesse sentido aí. Então, à primeira vista, os temas das duas parashiot parecem diametralmente opostas. Rukat significa lei suprarracional, além da nossa razão, representando o nível mais elevado de observância da Torá, no qual a pessoa lealmente segue os caminhos de Deus, ou os comandos de Deus, mesmo quando eles não fazem qualquer sentido a ela. Ele não compreende a mitzvah, não compreende o mandamento, o decreto, né? E é um decreto rock, é decreto. Então Deus disse, assim se faz e segue em frente, né? Balaque, já no entanto, representa os motivos perversos de um antissemita corrupto, contrários aos desejos de Deus, que é o caso de Bilã, ok? Somado com Balaque. Então, entretanto, com base no que nós aqui lemos até o momento, Balaque representa a transformação do mal em bem. Ocorre que as duas porções, Rukat e Balaque, realmente correspondem aos dois caminhos do serviço de Deus. O caminho do justo, que é Rukat, é decreto de Deus, não compreendi, obedeço e ponto final. E do Baal Teshuvah, que é o caminho de Balaque, que é o caminho da conversão, né? Em rebelião contra Deus para uma obediência à vontade divina, né? Então, dessa forma, é a transformação do mal em bem, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então, nós temos aí, a nossa primeira, aliás, está no capítulo 22, do verso 2 até o verso 12, né? Onde nós temos aí Balaque, o filho de Tzipor, viu tudo que Israel fez aos Emoritas, né? Que eram protegidos pelos gigantes Sihon e Og, né? Então, quando o rei de Moabe, né, Balaque, ele viu os acontecimentos, né? Moshe e o povo judeu venceram os grandes, enormes gigantes que davam proteção aos Emoritas, e aí então ele ficou com medo. E ao ficar com medo, ele achou que o povo judeu poderia levantar guerra contra ele e os seus domínios e tomarem posse da terra. Porém, os nossos sábios comentam que tanto Moabe como Balaque, né, aliás, Balaque, o rei de Moabe, sabia muito bem que a promessa divina não dizia respeito aos domínios de Moabe. Ele sabia que realmente o povo judeu não levantaria guerra contra eles porque não estava no script de Deus. Não era a vontade de Deus que o povo judeu guerreasse contra Moabe e dominasse as suas terras naquele momento. Eles tinham conhecimento disso. Porém, né, Balaque, ele
sente um grande medo, um grande pavor. Ele acaba contaminando todo o povo judeu, aliás, todo o povo de Moabe, né? Com seu medo, seu pavor, e ele acaba lançando todo o seu povo contra o povo judeu. Aqui, amados, nós temos uma ação profética que marcou a história do povo judeu até o presente. Moabe representa as nações não judias. O rei de Moabe, Balaque, representa os líderes perversos das nações que têm medo, pavor, um ódio gratuito contra o povo de Israel. E sempre procura jogar os seus povos contra o povo judeu. Isso permeou até a presente data as nações não judaicas nesse relacionamento. E quando ele chama Bilam para ser o profeta da fome, o profeta da maldição, representa exatamente que esses governantes, eles procuram alguém que possa verdadeiramente unir as nações contra Israel, contra o povo de Deus. As nações não fazem parte das guerras de Israel. Não faz parte da promessa de Deus para que a casa de Jacó venha dominar as nações. Não faz parte do script de Deus isso. O que faz parte realmente do pacto de Deus com Moshe e o povo judeu é para que eles sejam luz para as nações, que sejam bênçãos para as nações, que através dele, o povo judeu, as nações sejam abençoadas, como disse Deus para Abraão, o patriarca. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra em ti, povo judeu, falando para Abraão, a descendência de Abraão, o povo judeu, as famílias da terra, todas elas serão abençoadas. Deus não disse para o povo judeu, vão, guerreiem contra as nações e dominem as nações. Não faz parte isto. Então, o rei de Moabe, Balaque, representa essas lideranças perversas que tem por aí, entre as nações, principalmente as lideranças que são fartamente, né, com muita fartura de ódio gratuito, né, que estão dentro de um escopo esquerdista, socialista, comunista, nesse ódio gratuito contra o povo de Israel. Faça uma reflexão. Cuidado com quem você estará realmente apoiando nas próximas eleições. É um perigo. Balaque, o espírito de Balaque, continua muito vivo entre as nações. O espírito de Bilam, para jogar maldição sobre o povo judeu, quem ama o povo judeu, quem ama o Deus de Israel, está por aí à solta. Você precisa discernir isso daí, para que você não caia nas armadilhas do mal que estão por aí afora, etc e tal, entendeu?
Então, por isso, amados, é importante nós estarmos realmente fazendo os estudos com reflexões, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que nós precisamos viver com a Torá da semana no dia a dia. E todo dia nós estarmos vivenciando esta realidade. Nós não podemos nos apartarmos da paraxá semanal. As leituras diárias é para nos fortalecer exatamente dentro desta realidade. Então, por isso, a nossa semana, a semana de Balaque, é para que nós estejamos aí sem sombra de dúvidas, né? Estejamos aí bem conectados com a realidade. E para nós assim completarmos, né, a nossa introdução e a nossa live de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a liderança responsável. Então ele diz assim: Balaque, né, o rei de Moab, soube que o povo judeu havia derrotado milagrosamente Sihon e Og, os gigantes, e os reis emoris, né, os emoritas, foram vencidos pelo povo judeu. Apesar de ser de conhecimento público, né, Deus não havia prometido aos judeus o território de Moab. Balaque temeu que essas vitórias contra os gigantes Sihon e Og os encorajassem e se vingarem de seu povo por não haver permitido atravessar o seu território, como nós vimos lá na semana passada. Então vejam bem, Balaque, ele teve medo que as vitórias do povo judeu encorajassem eles a realmente se vingarem. Então aqui nós temos também um outro parênteses, né, de momento oportuno para ser lembrado. Israel, o povo judeu, nunca se vingou de ninguém, sempre se protegeu contra todo ataque iminente, se protegeu contra toda agressão injusta, sempre se protegeu dessa forma. Certo? Então, as vitórias, as conquistas que o povo judeu teve através dos milênios, nunca foi motivo para que eles fossem além dos limites de Deus. Por isso que nós vimos aí também, na Parashá Rukat, quando Deus, aliás, quando Moshe falou para Moab, pedindo permissão para passar pelo seu território, Moshe disse: nós permaneceremos no caminho do rei, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, nós permaneceremos no caminho do rei divino. O que ele diz é o que faremos. O que ele comandou é o que nós obedeceremos. Então, esta foi a palavra de Moshe, e esta é a palavra que sempre norteou o povo judeu através dos milênios. Então, o povo judeu nunca saiu dos limites do caminho do rei para fazer guerra contra quem quer que seja ou se vingar contra quem quer que seja. Sempre defendeu-se de uma iminente agressão injusta. Dessa forma, então, né, Balaque não tinha motivos para infundir no seu povo realmente o medo contra o povo judeu. Então, o que ele fez? Ele acabou deixando com que os seus medos pessoais, a sua insegurança pessoal, Balaque, o seu pavor pessoal, ele não guardou para si. Ele fez o povo conhecer o seu medo, o seu pavor, e lançou o seu povo contra o povo judeu. E aí o povo concordou com ele de chamar Bilã para amaldiçoar o povo judeu. Nesse sentido,
Então o povo teve grande medo, junto com o seu rei, e se uniram num objetivo para destruir o povo judeu. Então, nesse sentido, nós temos que tomar cuidado com aqueles que se unem para, de forma gratuita, levantar ódio, rancor contra o povo judeu, contra aqueles que amam o povo judeu, contra aqueles que amam o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. O único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então precisamos tomar muito cuidado com isso na nossa vida secular. Temos que tomar muito cuidado com isso daí, ok? Então, dessa forma, né, nós temos aí o oposto do rei Balaque. Enquanto Balaque ele sentiu medo e ele contagiou o seu povo de forma negativa contra o povo judeu, e por isso todos concordaram em contratar Bilã para amaldiçoar o povo judeu. Ou seja, de forma gratuita, todo o povo junto com seu rei, Balaque, se uniram num ódio gratuito contra o povo judeu. Movido pelo quê? Pelo ódio. Ódio gratuito. Então, a história judaica, através dos milênios, comprova exatamente essa realidade. Em vários pontos do nosso globo, entre as nações, muitas situações negativas e adversas que aconteciam no meio das nações. Então, o que fazia o governante? Ele criava um clima de medo e de pavor contra o povo judeu, que os judeus eram culpados disso, daquilo e mais aquilo. E as perseguições se tornaram perseguições terríveis. Há inúmeras histórias dentro desse sentido. Falsas acusações, falsas testemunhas, sendo movidas para, de forma gratuita, odiar o povo judeu. E vejam bem que em vários lugares de Salmos, por exemplo, que todas as nações gostam de Salmos, lá tem em vários lugares onde realmente o salmista diz que Deus, ele acolhe todos seres humanos que o amam e que o buscam, que ele não despreza ninguém. Esse Deus é o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse Deus é o Deus dos judeus desde os primórdios até a presente data. Esse Deus que as nações muitas vezes falam de boca aberta, que acredita em Deus, mas a semelhança de Balaque e Bilã, não tem ação que condiz com o que eles falam, que acreditam em Deus. Todas as nações e todas as religiões sabem sim que há um Deus acima de tudo e de todos. Todos sabem disso. Ninguém vem com desculpas amarelas dizendo que não sabe disso, não acredita nisso, nunca ouvi falar isso. Sabe, faz parte da natureza humana que há um Deus acima de tudo e de todos. A prática, a ação, pode demonstrar que, além deles saberem que há esse único Deus, acima de tudo e de todos, muitos seguem aí a idolatria com as suas diversas ramificações. É um outro problema, é um outro detalhe. Mas todos sabem, como Balaque e Bilã sabiam muito bem que há um só Deus, e que é o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus dos 5 livros da Bíblia. E eles sabiam do amor deste Deus pelo povo judeu. E as nações sabem disso. Os religiosos sabem dessa verdade. Entendeu?
Então, Balaque, enquanto ele faz dessa forma negativa, estimulando o povo ao medo e ao pavor, e procurando um bode expiatório, no caso específico o povo judeu. Moshe, quando foi para a guerra contra Og e Sihon, vimos aí a semana passada, Moshe teve medo. A Torá traz para nós. E Moshe teve medo. E Deus disse para ele: não temas, não tenha medo. Já entreguei em tua mão a Og, o gigante Og. Moshe, o líder responsável, ele analisou toda a questão. E ele viu que não era bom para que o povo soubesse do medo que ele tinha, do receio que ele tinha, da incerteza que ele tinha de poder vencer o gigante Og. Ele guardou para ele e falou com Deus. E Deus respondeu para ele: não temas, não tenha medo. Já entreguei o gigante Og em tuas mãos. Ele já está derrotado. E Moisés tomou posse da bênção e seguiu em frente, comandando o povo, fortalecendo o povo, trazendo bênção para o povo, palavras positivas, palavras de coragem, de ousadia, de destemor. O inimigo já está vencido, Deus já nos garantiu a vitória. Vamos em frente. Diferente dos 10 espias que nós vimos lá atrás. E o povo seguiu o seu líder, um líder responsável. E foram vitoriosos contra os gigantes Og e Sihon. Então essa é uma grande diferença entre Moshe e Balaque, dois grandes líderes. Um agiu de forma negativa e o outro agiu de forma positiva. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe diz que, de alguma maneira, todos nós somos líderes, seja no contexto do nosso trabalho secular, seja no contexto da nossa família, seja dentro do círculo dos nossos amigos, parentes, seja também dentro da nossa própria vida religiosa. Na realidade, todos somos líderes. Portanto, devemos aprender com o exemplo de Moshe a ocuparmos-nos ativamente em fomentar nos demais o otimismo e a confiança em nossa missão divina, não o oposto, como fez Balaque. Por isso, seja você responsável nas suas ações, porque você é o líder das suas ações. Que o seu pensamento, a sua fala e a sua ação sempre andem em harmonia com Deus, com o próximo, com aqueles que estão vivendo contigo o mesmo fundamento da fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. E siga em frente, unidos como um povo, Benei Noach, com orientação rabínica. De fato, nós somos campeões. Não duvide disso. É a promessa divina. Baruch Hashem? Ok? Então nós estamos aí completando com o Josélio Tavares, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, o Robson Lima, aqui de Macatuba, né, juntamente com a sua família, o Moacir Conceição, de Salvador, Bahia, Baruch Hashem, né? O Domingos de Souza Lima, da cidade de Itacoatiara, lá no Amazonas, lá no norte, né? O norte do nosso país aqui, Baruch Hashem. Ok, amados? Então, esse é apenas o começo da nossa semana com a nova Parashá, Balaque. Por isso, no momento, aprendamos que sejamos de fato líderes responsáveis das nossas ações, unidos em equilíbrio com o nosso pensamento e a nossa fala. Até amanhã. Shalom, shalom.
Baruch Hashem. O Alisson Ronielli Pimentel Rodrigues, São Paulo, capital. Deu tempo, hein, o Alisson? Shalom, 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 pessoal, até amanhã.